responder essas perguntas e nem vou pedir que os irmãos respondam. É simplesmente para que vocês, de fato, internalizem essas perguntas, né, e se façam no seu cotidiano, no dia a dia, para melhorarmos a nossa instituição tanto quanto seja possível, tá, meus irmãos? Para iniciar, manos, eu gosto sempre de citar aí o James Hunter, autor lá do Monge e do Executivo, né? Que ele diz que se você não acredita no mensageiro, você não vai acreditar na mensagem, apesar de ser irrelevante, currículo maçônico ou qualquer coisa, mas só para aqueles irmãos que não me conhecem, para me conhecer, eu vou me apresentar. Antes, porém, antes dessa apresentação, quero dizer àqueles irmãos que estão no computador aí, tá? E estão com a possibilidade de acompanhar esse evento de maneira dual screening, com duas telas, né, pelo computador e pelo celular, eu já compartilho com vocês aí, ó, o QR Code da minha apresentação. Então, o irmão pode escanear com o celular e pode já acompanhar e estar na tela do computador me vendo, mas também já ficar aí para sempre com a apresentação no celular para rever a qualquer momento, né, que precisar e puder. Ela já está pública online no meu perfil lá do Prezi. Então, aqueles que quiserem, basta escanear o QR Code, mas também, se precisarem do link, eu posso enviar depois no chat ou, enfim, no privado aí, no WhatsApp. Os irmãos podem me contatar e eu mando o link da apresentação, tá, meus irmãos? Então, vamos lá para aqueles que não me conhecem. Eu sou Mauro Lerai, eu vou falar um pouquinho, né, do maçom Mauro e depois da minha atuação profissional. Eu estou filiado, né, regularizado na loja Oshlift número 65, a loja do Ritireida, que vai completar um ano de vida, a caçulinha da grande loja maçônica do estado do Maranhão, vai completar um ano de vida agora no dia 7 de setembro, próximo, né, que vai fazer sua primeira iniciação, como disse, no próximo sábado. Sou duplo filiado na minha loja mãe, que não quero largar jamais, tenho um amor incondicional por ela, Divina Luz, número 39, loja do Rito Escocês, Antiga Seita, onde aprendi praticamente tudo que sei, onde fui venerável pela primeira vez, e até por isso tenho um carinho muito grande pela família Divina Luz, todos os irmãos que lá estão. Atualmente também aceitei a missão aí de assumir o veneralato da loja de estudos e pesquisas Adelma de Jesus França Pinheiro, e tenho inclusive o ex-venerável dessa loja aqui presente, nosso irmão Nilzael, que é um prazer muito grande. E sou duplo filiado na loja de estudos e pesquisas, sou filiado na loja de estudos e pesquisas Dom Bosco, número 33, vinculada lá à grande loja do Distrito Federal, cujo nosso irmão Kenny Ismail é o atual venerável, eu sou membro correspondente. E também milito aí nos graus superiores, tanto do rito escocês antigo e aceito, quanto nos graus superiores do rito de York americano, tá? Tanto lá no capítulo de maçons do Real Arco, quanto no Conselho Críptico, que, aliás, estamos aqui com o presidente do Conselho Críptico presente, nosso ilustre mestre, meu irmão Igor Anderson. Uma honra tê-lo aqui também, meu irmão. Seja bem-vindo. Pois bem, esse é o maçom, né? Como profissional, eu trabalho com marketing, com administração, sou professor, escritor, palestrante, enfim, sou professor e coordenador do curso de administração e do núcleo de pós-graduação lá na Faculdade EduFor. Também sou empresário, dono de 3 empresas, essas 3 que estão aqui, a Groove Merchandise Vitrinismo, a Lerai Desenvolvimento Humano Empresarial e a Crank Creative Marketing, que recentemente, inclusive, adquiriu um novo sócio que está presente aí, nosso irmão Rodrigo Brandão, grande secretário de comunicação da grande loja. E também sou membro da American Marketing Association, um dos poucos membros brasileiros. Sou conselheiro regional do Conselho Regional de Administração do Maranhão e também sou da diretoria da Associação dos Jovens Empresários aqui do Maranhão, da AGE, e escrevi alguns livrozinhos, né, como autor ou coautor, esses 8, e ainda tem mais atualmente esses 3 para serem publicados, ou inclusive meu primeiro livro maçônico, né, como coautoria, que são Os Grandes Pensadores da Humanidade e o Rito Moderno. Eu tomo 3, organizado pelo meu irmão lá da grande loja do Paraná, meu irmão Gustavo Patuto, né, qual o capítulo que eu escrevi lá foi sobre Lessing, né? Ainda nem foi publicado, mas inclusive já passei aí para o nosso irmão Eliésio, acho que o nosso irmão Marcos Heleno também já receberam aí de antemão, né, um spoiler aí desse capítulo, e também Marketing Made in Brasil, um livro que deve ser publicado em novembro pela editora Itacaiunas, e Ciência, Estratégia e Core Business. São 3 livros que estão em fase de finalização para ser publicado este ano de 2020. Então, esse sou eu, meus irmãos. Sou só aprendiz, mas gosto de pesquisar um pouquinho, tenho essa mania de professor, né? Então é importante que vocês conheçam quem vos fala. Após essa pequena apresentação, nós vamos começar exatamente com aquele roteiro que eu lhes apresentei antes, de maneira didática, tá? Então, nós vamos falar
sobre a maçonaria no século XXI, depois sobre a geração millennial, o conflito de geração e as pequenas reflexões. Quero dizer, meus irmãos, que a qualquer momento, tá, vocês podem interpelar, interromper, fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento no chat, de repente algum irmão está ansioso, ou seja, não precisa esperar acabar a palestra, né, de repente alguma coisa importante. Como eu estou compartilhando a tela, eu não vou conseguir ver o chat. Eu vou precisar aí que os irmãos liguem o microfone e perguntem, ou que o venerável aí que está sendo o mediador, nosso irmão Eliésio, possa ler o que alguém perguntou no chat e me falar, mas fiquem à vontade. Às vezes a gente perde o timing, chega no final e até esquece o que ia perguntar ou complementar, tá? Pois vamos lá, aqui primeiramente aos dados da maçonaria no século XXI, sobretudo aqui na década de 20. Os irmãos convidados, futuros maçons, demolês, enfim, que estejam presentes, se não viram, sugiro que vejam uma série da BBC, né, encomendada, não foi uma série de jornalismo investigativo, mas foi uma série encomendada pela Grande Loja Unida da Inglaterra, né, que foi publicada no ano passado ainda, passou no Netflix, na TV maçonaria, com vários dados, inclusive com cerimônias outrora secularmente fechadas, como cerimônias de iniciação e demais passagens de grau, né, de maneira muito detalhada, é muito interessante. Essa série da BBC, que gerou algumas publicações escritas também, trazem alguns dados importantes da maçonaria no mundo. Tá? Primeiro que a BBC diz que em 2019, né, que são os dados mais recentes, a maçonaria tinha aproximadamente 6 milhões de membros no mundo. É claro que isso é um número aproximado, porque eles não conseguem conhecer, obviamente, todas as jurisdições, todas as potências, né? A gente não vai entrar aqui num conceito de regularidade, reconhecimento, regularidade de origem, regularidade de outras coisas, até porque aqui inclui tudo, inclusive maçonaria feminina, maçonaria mista, todos os tipos de maçonaria no mundo. Para aqueles que têm algum tipo de preocupação com isso, a própria Grande Loja Unida da Inglaterra reconhece a maçonaria feminina lá praticada no Reino Unido, né, nos países da Bretanha, só não tem tratado de intervisitação, mas reconhece recentemente. Se você entrar agora, né, no dia 22 de agosto, lá no site da GLUI, você vai ver que tem uma matéria gigante comemorando aí 100 anos de atuação da maçonaria feminina no Reino Unido. Então, esses dados de 6 milhões de maçons do mundo são, de maneira geral, né, tanto maçonaria masculina, feminina ou mista. Tá? O que é interessante é que o nascedouro, né, o berço da maçonaria especulativa global, que é o Reino Unido, a gente não vai falar da Inglaterra, mas dos países do Reino Unido, segundo aí a publicação da BBC, só tem cerca de 350 mil maçons, isso já incluindo todas as jurisdições, né? São aproximadamente 200 mil na Inglaterra, vinculados à Grande Loja Unida da Inglaterra ou outras jurisdições, como feminina e etc., né? E em torno de 150 mil nos outros países da ilha da Bretanha, né? Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, tem em torno de 150 mil maçons. Isso é um número muito, muito expressivo do ponto de vista negativo, para quem achava que a Inglaterra, a maçonaria, a potência mundial, e de quem acha que a Grande Loja Unida da Inglaterra é uma espécie de papado maçônico, né? Que a gente deve obedecer e tudo eles, e não é bem assim, já que toda jurisdição ela tem a sua independência, né? Tanto do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de associação civil e dos seus governos maçônicos mesmo, dos seus postulados, estatutos, enfim. Tá? Desses maçons globais, dessa estimativa de 6 milhões, segundo a BBC, mais de 3 milhões, ou seja, mais de 50% desses maçons estão nos Estados Unidos. Tá? E com um dado interessante também, porque são várias jurisdições, lá nos Estados Unidos o sistema principal aí é de grandes lojas, né, e elas são independentes entre si, mas ainda tem dois tipos de grande loja, né? São as grandes lojas tradicionais, por assim dizer, as grandes lojas dos brancos, né? E as grandes lojas Prince Hall, que são as grandes lojas dos negros, né? Para quem não conhece um pouco de história, Prince Hall, historicamente, foi um negro que foi alforriado muito jovem, com 18 anos, né, pelo seu dono, por assim dizer, antes da Guerra Civil norte-americana, que ele lutou na guerra, foi vencedor, foi iniciado numa loja maçônica, né, na Louisiana, reuniu vários ex-escravos, né, e pediu uma autorização para a grande loja de Massachusetts e outras grandes lojas nos Estados Unidos, que ainda por conta da segregação racial não os autorizou,
e ele foi buscar na Grande Loja Unida da Inglaterra, na época, né, da Guerra Civil Norte-Americana, uma autorização para fundar uma loja vinculada à Grande Loja da Inglaterra, e assim conseguiu sua primeira carta patente, né, e depois foi, inclusive com numeração vinculada à Grande Loja, são as grandes lojas distritais, né, o Brasil até hoje tem algumas vinculadas à Grande Loja Unida da Inglaterra, e depois isso virou uma grande loja, uma jurisdição independente com a fundação de outras lojas, e é conhecida como Grandes Lojas Prince Hall, porque nascem dessa raiz, né, do Prince Hall, são grandes lojas não exclusivamente, mas quase que 100% de negros, né? Os Estados Unidos, infelizmente, apesar de muito desenvolvido, é um país que é culturalmente esmagadoramente mais racista do que o Brasil, por exemplo, que é um país que, infelizmente, ainda é muito racista, né? O racismo lá é cultural e divide até uma instituição tão ilustre quanto a nossa, que não deveria ter esse tipo de celeuma, esse tipo de divisão. Então, nos Estados Unidos, nós temos aí uma maçonaria de brancos e uma maçonaria de negros, né? E olha só como o número é expressivo, aquele lá da Grande Loja Unida da Inglaterra. A Grande Loja Unida da Inglaterra é tão pequena hoje, em termos globais, que ela é menor que as grandes lojas Prince Hall dos Estados Unidos, né? Que em estimativa tem mais de 260 mil maçons, são pelo menos 60 mil a mais do que a estimativa aí do início da década de 20, lá na Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, a Grande Loja Unida da Inglaterra ela vem realmente numa decadência, né, numa redução de seus membros, sobretudo por conta da maçonaria envelhecida e como está, e a gente vai falar disso ao longo do nosso bate-papo aqui rápido. Tá? Esse é um primeiro cenário com a fonte da BBC. Depois, a maçonaria no mundo ainda, dessa fonte, né? E aqui eu já vou direcionar um pouco mais sobre alguns aspectos básicos da maçonaria global e da maçonaria no resto do mundo. A maçonaria no resto do mundo, às vezes as pessoas tendem a falar da maçonaria francesa, americana e da maçonaria latina, né, que é vinculada a de origem francesa, mas ela é muito maior do que isso. Então, a gente tem a maçonaria na Ásia, a gente tem uma maçonaria grande na África, apesar de pouco estruturada, a gente tem maçonaria na Oceania. Então, eu vou tratar aí só como hall, aí, rest of world, né, a maçonaria no resto do mundo, para tratar dessas variáveis importantes. Primeiro, e lá a maior maçonaria do mundo, que tem mais de 3 milhões de membros, tem algumas coisas que a gente vai ver aqui que vão ser muito claras por que ela tem mais membros que as outras, né? Primeiro, que eles têm um sistema único. Então, não existe rito, por exemplo. Se a gente for ver nos Estados Unidos, se você for perguntar sobre rito, eles não sabem o que é isso. A gente só sabem pelo que falam nos outros países. O que eles trabalham lá é com craft, como na Inglaterra, né? Só que lá é um monitor patenteado mais de 2 séculos, aí, que é o monitor de Webb, de Thomas Smith Webb, que são utilizados no que eles chamam de Blue Lodge, né, nas lojas simbólicas, tanto na maçonaria do Prince Hall, quanto nas grandes lojas tradicionais. Então, é um único sistema para todos os tipos de maçonaria simbólica nos Estados Unidos, que é o monitor de Webb. No resto do mundo, esse sistema ele é esmagadoramente variado, né, com muitos ritos, com muitas formas de fazer os próprios ritos, muitas formas diferentes de fazer tudo dentro da maçonaria. Nos Estados Unidos, nós temos como base a formação do maçom. Na grande loja de Washington, grande loja de Nova York, grande loja do Kentucky, de Massachusetts, apesar de serem diferentes entre si, inclusive de possuir landmarks diferentes entre si, diferente da maçonaria latina, por exemplo, que adotou praticamente, né, um único autor de landmarks para seguir. Lá eles têm landmarks variados, mas todos eles focam principalmente na formação do maçom enquanto maçom, não na formação intelectual, moral, que é a base da maçonaria, mas na formação mesmo. Eles têm, inclusive, certificações, testes de proficiência. Então, antes de alguém assumir o veneralato, né, o primeiro malhete de alguma loja, ele precisa fazer um programa, um curso, e vai exigir uma prova que vai gerar uma certificação para ele, né, ou treinamentos para secretário de loja, que inclusive lá nos Estados Unidos é um cargo remunerado, né? Então, tem uma série de formação continuada para que aqueles maçons eles sejam mais e melhor capacitados para exercer as suas atividades operacionais, por assim dizer, de gestão das lojas, né? E no resto do mundo isso é esmagadoramente escasso, salvo o Reino Unido, né, a grande loja da Inglaterra e as correlatas tem essa cultura também, muito parecida com a dos Estados Unidos, mas no mais isso é muito, muito raro, muito escasso, e quando tem ainda não tem um padrão, é muito variável. A gente já tem um ponto positivo que no Brasil começou-se a fazer isso agora, né, com a Unice MSB,
com o próprio curso da especialização em maçonologia, que eu sou lá da primeira turma e que já formou pelo menos aí 300 de maçons no Brasil, que é muito pouco, né? Se a gente for ver 300 maçons para mais de 260 mil maçons que a gente tem no Brasil, é muito pouco daqueles que já estudaram, mas já é uma grande iniciativa que foi fomentada pela Comab, com parceria com a Uniacassi e com a Universidade Uninter, lá do Paraná. Então, é muito variado e muito escasso, mas lá nos Estados Unidos essa formação, de fato, ela é muito forte, em alguns outros países também. O foco lá nos Estados Unidos, da maçonaria em si, né, é bem uníssono. Tá? Eles não falam duas línguas, todo mundo sabe o que é maçonaria e para que ela serve. Então, o foco lá são normalmente 3. Ações sociais, né, e até por isso os Shriners lá, como braço da maçonaria, é muito forte. Né? A maçonaria norte-americana, ela é mantenedora de hospitais, de uma série de instituições sociais. As relações, obviamente, entre as famílias dos maçons, as relações maçônicas, institucionais e interinstitucionais, e, por fim, a formação do indivíduo, desde a formação maçônica, a própria formação moral, que é a base da maçonaria, mas a formação do indivíduo de maneira geral, até por isso os Estados Unidos também é a jurisdição, por assim dizer, um conjunto de jurisdições, porque lá são independentes, que tem maior apoio às instituições paramaçônicas globais, né? As instituições juvenis, e o nosso venerável irmão Eliésio acabou, inclusive, de citar algumas, como a Ordem Internacional do Arco-Íris, como os Filhas de Jó, Demolei, e etc. E tem várias outras paramaçônicas, os próprios escudeiros, né? Que ainda é abaixo dos Demoleis, e por aí vai. E descobriu que o próprio maçom da CMI não sabe nem o que é a maçonaria, ou tem pontos de vista diferentes. Então, isso é um indicador muito claro de que não tem um único foco, né? Como eu falei lá na palestra do essencialismo, né? Então, é muito diverso, e isso acaba também fazendo com que seja menos forte do que nos lugares que eles são mais uníssonos, falam uma única língua. O target aqui, eu coloco que é o alvo, né? Qual que é o público-alvo da maçonaria americana? Qualquer jovem a partir de 18 anos. Né? E eles têm um programa de atração muito forte, né? Que é o To Be One, Ask One, como está aqui embaixo. Ó. Numa tradução não literal, por assim dizer, mas é que é uma sigla, né? To Be One é para ser um, Ask One, pergunte a um. Então é tipo uma campanha, sabe, de Herbalife. Quer emagrecer, pergunte-me como. É muito comum lá nos Estados Unidos, não tem esse negócio, não. Qualquer um pode ser maçom, desde que tenha 18 anos e, obviamente, siga alguns passos que eu vou falar aí do Six Steps Program, né? Que é talvez muito melhor que a própria sindicância latina, né, que a gente faz aqui. Então, eles recrutam mesmo, eles não têm vergonha de dizer que são maçons, não tem esse negócio de buscar o homem perfeito, ideal, até porque nem nós somos perfeitos. Se a gente fosse buscar perfeição lá fora, acabou a maçonaria. Se o irmão é perfeito, ele não precisa estar aqui dentro, porque a premissa aqui é de nós nos melhorarmos, né, enquanto indivíduos, sermos melhores pessoas, irmãos, filhos, pais, amigos, por aí vai. Né? E no mundo todo, o foco ele é variado, ele não é um foco tão jovem, né, como na maçonaria norte-americana, e ainda assim tende-se a ter um perfil mais sênior. Ao contrário de buscar jovens, tem uma tendência, sobretudo na maçonaria europeia e, por conseguinte, a latina, que tem uma influência muito forte da maçonaria francesa, de buscar pessoas já estáveis financeiramente, pessoas já casadas, pessoas profissionalmente bem resolvidas, pessoas, muitas das vezes, inclusive, como diz a pesquisa da CMI, há 10 anos atrás, o foco, a média de iniciantes estava acima de 50 anos, então eles buscavam pessoas que julgavam que já tinham condições, entre aspas, de ser maçons, e isso, de fato, deixa um pouco mais fraca a maçonaria global por conta dessa média do target, né? O programa de atração, como eu disse, no mundo ele não existe, quando existe ele é muito variável, muito fraquinho, né? A Grande Loja Unida da Inglaterra, como eu falei, inclusive, do programa da BBC, preocupada já com esse seu declínio, então, desde 2019, vem fazendo uma forte campanha de recrutamento, né, de novos membros para a maçonaria. O slogan dele é transformando homens bons e melhores, né? Good Man, Better Man, e eles têm também campanha televisiva, em TV aberta. Eles agora estão, de fato, buscando, mas ao longo dos seus 300 anos de história não fizeram isso, né? Pelo contrário, eles eram muito fechados, muito restritivos, e isso talvez reduziu o tamanho da maçonaria inglesa, por assim dizer, ou da maçonaria no Reino Unido, enquanto nos Estados Unidos não. Ele tem esse programa lá, que é uma cartilha já pronta, que é utilizada por todas as grandes lojas, Prince Hall, tradicionais, que é do Six Steps. O cara, ele quer ser maçom, então ele já recebe uma cartilha lá com 6 passos para ser maçom. Pronto. E aí ele vai ler esses 6 passos e vai buscar seguir. O primeiro logo dos passos
procurar, ele não conhece nenhum maçom, nem precisa conhecer. Ele vai procurar uma loja na sua jurisdição, próximo da sua casa, se apresentar, conhecer um maçom e receber um briefing sobre o que é a maçonaria, o que ela faz, por que ela existe, quais são suas premissas, etc. Depois disso, se ele quiser continuar a dar o segundo passo, ele vai voltar no outro momento para que ele chama lá de palestra aberta, às vezes dentro do próprio templo. Conhecer o que é, o que não é, o que é o livro da lei, quais são as grandes luzes da maçonaria, as pequenas luzes, por quê e tal. O terceiro passo é apresentar uma prova, meu irmão, um teste. O cara nem iniciou, já tem que apresentar um trabalho, que às vezes é oral mesmo, um teste oral, às vezes escrito, aí vai depender da grande loja, e assim vai. Os outros passos são participar seguir as reuniões, depois participar das cerimônias abertas, como jantares, né, cafés da manhã, clubes de maçons, que lá tem muitos, inclusive nos Estados Unidos, algo que está sendo copiado na Europa agora, em alguns países, que é os clubes de jovens maçons, né, Young Freemason Clubs, que é para os maçons até 30 anos, no intuito de atrair a juventude mais para a maçonaria. Então, esse Six Steps Program ele é muito bacana, porque quando o cara vai iniciar, ele realmente já sabe o que é, já até apresentou o trabalho, é isso que ele quer, ele não vai lá por curiosidade, sabe? Ele não vai lá porque ele tem interesse em, de repente, ter algum tipo de benefício individual, nada disso. Ele vai lá porque ele já sabe o que é e pronto. E isso tem diminuído bastante lá o índice de perdas, né, desses maçons, né? A retenção lá é altíssima, mais de 95% de maçons que iniciam e continuam sendo maçons nas grandes lojas norte-americanas, muito por conta desses programas aí de Six Steps, enquanto aqui no Brasil, no mundo todo, é muito variado, é escasso, aí tem aqueles programas de fato de sindicâncias, né? Eles vão aí, e normalmente são convidados aqueles que já são conhecidos. Enfim, a gente acaba, de fato, não saindo da nossa bolha social e vai reduzindo a amplitude do que poderia ser a maçonaria. Então, esses dados da maçonaria global, para terminar esse primeiro ponto, né, da palestra, é só para a gente entender, tentar entender, através de analogia, por que será que a maçonaria norte-americana é tão forte, tem tantos membros, né, que tem mais de 50% de todos os outros membros da maçonaria mundial, juntando todos os países, todas as jurisdições, todos os tipos de maçonaria. Tá? Dito isso, nós vamos conhecer aqui um pouquinho de como é o cenário no Brasil. Como devia ser no Brasil, meus irmãos, mesmo nós tendo uma pluralidade tão grande de jurisdições, de ritos, de obediências, né? Enfim, mas deveríamos ser, pelo menos como está aqui na coluninha azul, né? Nós deveríamos atrair pessoas com potencial de ser maçons, sobretudo que tenham interesse e disponibilidade, mas como ela né, normalmente a gente não busca pessoas de potencial, a gente busca amigos ou o que eu chamo de stakeholders, né, grupos de interesse. Infelizmente ainda acontece isso, o cara vai iniciar o cara ou outro porque ele é político, porque ele acha que ele tem alguma influência que pode ajudar a maçonaria, porque ele é juiz, porque ele é promotor, porque ele é prefeito, porque então tem muito isso ainda, infelizmente, né? Não deveria ser o ideal, e ainda assim a questão do perfil sênior na maçonaria brasileira. Segundo, o modelo de ensino deveria ser baseado na aprendizagem, como qualquer tipo de modelo de ensino. Tem alguns professores aqui presentes, não sei se é algum pedagogo, mas a gente, se for lembrar aí do modelo da aprendizagem significativa no processo de ensino-aprendizagem, o foco principal é a aprendizagem e não ensino. Isso deveria ser para qualquer tipo de ensino, desde lá do pré, né, do infantil até o ensino universitário, pós-universitário, etc., e, sobretudo, o ensino maçônico. E aí eu não estou falando aqui de símbolos e alegorias do como, mas eu estou falando do objetivo, do modelo de ensino, né? Mas não é. Na maçonaria, infelizmente, o ensino ele é baseado na repetição. Então, você, ao longo desses séculos, e todos que estamos aqui, que somos maçons, podemos ser assertivos nisso, porque assim fomos forjados, né? Modelos baseados em repetição. Então, você recebe a instrução, tem que repetir. Se fizer diferente, está errado. Você pisou fora da linha, não era para ser. Então, você acaba não criando novos conhecimentos. Você não constrói conhecimento, você só constrói repetidores. E pior, que muitas vezes você constrói repetidores de coisas que nem são o que deveriam ser, né? São repetidas há tanto tempo que as pessoas pensam que é o que é assim de fato. Terceiro, que nós deveríamos ter uma
pluralidade, ou seja, uma expansão, grandes versões aí de programas de formação, de nivelamento, né, sobre o que é a maçonaria, sobre como deve ser, qual é a sua estruturação, dos vários tipos de maçonaria diferentes, porque tem irmão que está há 30 anos numa única jurisdição e acha que a maçonaria no mundo é só aquilo que ele vê. Ele foi tão mal preparado que ele nem sabe que dentro do próprio Estado tem maçonaria Brasil, o que dirá no mundo todo. Então, a gente não tem esse tipo de nivelamento, né? Uma formação, uma preparação dos irmãos. E eu não estou falando da preparação crucial, elementar da maçonaria, que são os ensinamentos morais, porque isso daí, independente do rito e da jurisdição, fazem e o fazem muito bem, pelo menos espero que sim, né? Porque isso consta nos rituais, enfim. Eu estou falando da formação enquanto preparação do maçom para ser maçom dentro, né, da gestão da instituição maçônica. E esses programas, na verdade, no mundo real, eles são muito escassos, muito mesmo, mas a gente já vê uma luz no fim do túnel, sobretudo aí pela Comab, pela CMSB principalmente. Agora o Poder Central do GOB também parece que está investindo um pouco mais na formação dos seus membros, isso é muito bacana, mas ainda é muito, muito, muito pouco. Tá? E o último ponto, como deveria ser, um incentivo massivo no cientificismo, meu irmão. Afinal de contas, o maçom, um dos nossos lemas é a livre investigação da verdade, em que pese que a verdade não existe, existe interpretação de fatos, então a gente deveria ser livre para interpretar os fatos do maior número de maneiras possíveis, de pontos de vista diferentes, confrontar esses pontos e etc., e tornar ciência, né? Mesmo símbolos, alegorias, mitos, a gente saber de onde veio, por que veio, quem colocou, qual o real objetivo disso, e não ficar no mundo fantasioso do que alguém disse, alguém escreveu, Mário Bering, né? Tem muita gente que defende tanto a maçonaria hoje, mas não sabe nem quem foi o Mário Bering, o porquê que existe os rituais, o que aconteceu em 1927, qual foi a celeuma, a briga maçônica, né, que gerou uma outra jurisdição e que gerou rituais invencionices, né, na maçonaria moderna, que não eram para estar ali, senão saiu da cabeça de alguém, de um único membro. Né? Mas a gente sabe que, infelizmente, no mundo real, o cientificismo ele é muito recente e ele é minoritário, ou seja, tem um grupo muito pequeno de maçons, de fato, buscando essa ciência, buscando dirimir dúvidas do passado, buscar história e, sobretudo, fazer algo que eu me propus a fazer hoje. Né? E esses poucos que ainda são cientistas da maçonaria, infelizmente, sua maioria ainda estudam o passado. E tem menos ainda maçons estudando o presente e estudando o futuro. Isso também eu acho que é latente, é fundamental. A gente precisa estudar a maçonaria hoje, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista educacional, sobretudo nesse pós-pandemia, e aí vai ser bacana até o Cassiano poder falar disso. Né, uma série de coisas que a gente precisa estudar a maçonaria do ponto de vista sexista, né, em que pese que já se aceita, já não tem restrições em mais de 80% das jurisdições do mundo com relação à orientação sexual, ou muito pelo contrário, né, transexuais, outras discussões mais modernas que na maçonaria brasileira ninguém fala, ninguém quer falar, parece que se omite, e é o mundo real, está acontecendo. Então, eu acho que precisa de mais cientificismo no passado, que já são poucos, né, para desmistificar muitas coisas, mas também no presente, sobretudo futuristas, tentar prever, montar cenários e tomar as rédeas do que vai ser a nossa instituição daqui para frente. Então, esse é o cenário no Brasil. Infelizmente, não é o que nós gostaríamos, mas é o que temos e a gente precisa fazer o melhor com isso, né, entender esse cenário e tentar, a partir daí, melhorá-lo como for possível dentro da nossa própria realidade. Uma loja. E a geração millennial, meus irmãos, que é o foco da palestra, o que seria, né, o que a gente vai falar agora. Primeiro que a questão da geração millennial mesmo, mas é um conceito da sociologia, tá? A sociologia do século passado, do século XX, ela dividiu as gerações no intuito de formar características cognitivas dessas gerações. Né? Então, nós temos lá, da primeira vez que se falou dessas novas gerações foi pós-Segunda Guerra Mundial, quando a sociologia criou o termo lá de baby boomers, né? Ou aquela explosão de bebês, a explosão de natalidade global que nasceu após a Segunda Guerra Mundial. E isso formou toda uma geração dentro de um contexto histórico, social, econômico, político. E a partir daí veio outras gerações. O MacGregor, por exemplo, criou uma teoria lá que ele chamou de teoria X e teoria Y. E ele criou, fez um planejamento de cenário, avaliou a geração pós-baby boomers e escreveu sobre como ele preveria que seria a próxima geração que ele chamou
de geração Y. E a geração Millennial é exatamente essa geração Y lá da teoria do MacGregor da década de 70. Então, na sociologia, a geração Y ou geração Millennial são desses indivíduos, né, dessas pessoas que nasceram a partir de 1981, ou seja, de 82 para frente, até aproximadamente o fim do século passado, até 1999. A geração que vem depois, a partir dos anos 2000, já é chamada de geração Z. É uma geração que a gente não vai discutir ainda, até porque essa geração não está na maçonaria ainda, né? Então, são jovens que vão completar 20 anos esse ano, nasceram a partir do ano 2000, e salvo raríssimas exceções até globais, né, com 19, 18 anos já estarem na maçonaria, eles não estão. Mas a geração Millennial, a geração Y, que inclusive, meus irmãos, eu faço parte, nasci em 1982, eles já estão na maçonaria. E há muito tempo, eu estou há 10 anos na maçonaria, e eu sou de 82. Né? Então, a gente precisa entender, obviamente, a relação dessa geração Millennial, né, desses nascidos, né, na mudança do século, aí, próximo da mudança do século, que é totalmente diferente da geração que dominou a maçonaria por tanto tempo, brasileira principalmente. Tá? Então, essa geração também é chamada de geração Y, de geração do milênio, de geração da internet, por motivos óbvios, né? Ou simplesmente de milênicos ou millennials, que é o termo mais comumente utilizado no mundo, até por isso eu utilizei esse termo. E olha só, pessoal, segundo uma pesquisa do Itaú BBA, que eu até coloquei a fonte aqui, tá? Que é o relatório Millennials do Itaú, publicado em 2020 já, meus irmãos, 34% da população brasileira já é composta pelos millennials. 34% dos brasileiros, dos aproximadamente 220 milhões, né, de pessoas que vivem, que nasceram no nosso país ou vivem aqui, já são desta faixa de idade, ou já nasceram a partir de 1982 até 1999. Isso é um número significativo. E como a maçonaria é um recorte social, né, só uma parte da sociedade, obviamente que a estimativa é que nós já tenhamos um número muito parecido dentro da maçonaria brasileira, em termos de percentuais. Né? Eu vou falar, inclusive, disso. Eu participei de uma iniciação no último sábado, na loja Fidelitas, do Rito de York, americano, monitor de web, aqui em São Luís, Fidelitas número 59, cujo os 4 candidatos são da geração Millennials, com 25 anos, todos eles nascidos em 1995. Né? Então, são pessoas jovens, e eu não posso querer tratar essas pessoas jovens que nasceram no outro mundo, diferente do que era o mundo outrora, da mesma forma que eu venho tratando outras pessoas há 40, 50 anos. E é disso que a gente vai falar, porque mesmo os millennials, meus irmãos, mesmo a geração Y, elas ainda são diferentes entre si. Eu não posso comparar a mim, que tenho 38 anos, com esses irmãos que iniciaram agora com 25. Porque o meu mundo, que eu nasci, que eu cresci, já é um mundo diferente do mundo deles. E por isso até que a gente vai falar daqui a pouquinho dos old millennials e dos young millennials, né? Dos velhos millennials, eu, e dos jovens millennials, aqueles que já nasceram muito mais próximo da virada do século, porque eles já tiveram uma cognição diferente, uma infância e uma adolescência totalmente diferente, um mundo totalmente diferente. Antes disso, eu vou falar de características gerais dessa geração millennials, que são muito importantes, sobretudo no conflito nas lojas, que os veneráveis mais antigos ou os mestres instalados mais antigos às vezes não se percebem, né? Então, essas características também não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aqui está no relatório global lá da PwC, que é uma das maiores consultorias do mundo, o relatório Workforce of the Future, né? Força de Trabalho do Futuro, que foi um relatório que só fez pesquisa da geração millennial no mundo todo, inclusive no Brasil. E eles elencaram 4 características principais dessa persona, né? Desse modelo de personalidade, desse grupo de indivíduos nascidos a partir do ano de 1982. O primeiro deles, que segundo esse relatório era o mais importante, é que são pessoas, independente do gênero, que valorizam mais a experiência do que o patrimônio ou do que o dinheiro. Isso já é uma característica muito diferente da geração X, da geração anteriormente, que é uma geração que avidamente buscou estabilidade, uma geração mais segura, mas se arriscava menos, tinha uma série de outras características diferentes. Então, esse é o ponto principal. O segundo ponto é que eles são ambiciosos, mas não são ambiciosos do ponto de vista monetário. Eles são ambiciosos do ponto de vista de protagonismo. Então, essas pessoas, elas querem fazer a diferença. Não importa no que elas estejam fazendo, elas têm a necessidade de estarem à frente, de serem protagonistas, de serem incluídas. Né? São pessoas com mais características de liderança do que de liderados. É óbvio que isso é heterogêneo, né? Todas as pessoas são diferentes no mundo, não existem pessoas iguais. E aqui o relatório ele traça um
padrão, né, de persona, mas não todo mundo igual. Terceiro, é que são pessoas que são mais exigentes, até pelo mundo em que cresceram, né, pelo padrão das relações, pelos padrões de consumo, pelos padrões comerciais, pelos padrões culturais, né, que se a gente fala de globalização, de uma cultura global, né, dessa cybercultura que eles cresceram, então eles são mais exigentes numa série de aspectos. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho no conflito de gerações. E também um ponto negativo para essa geração, para muitos deles, sobretudo os young, volúveis, eles mudam constantemente. Isso pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. Isso significa que essas pessoas eles se engajam muito rápido, eles se apaixonam muito rápido pelo que eles fazem. No entanto, se eles não forem bem trabalhados pelos seus líderes, por os seus influenciadores, eles também se desinteressam muito rápido. Então, ao mesmo tempo que eles se engajam acabam emprestando muita energia em alguma coisa, eles, se julgarem que aquilo não é interessante, eles também se desapegam muito rápido e vão fazer outra coisa. E isso aqui já é uma puta de uma lanterninha, uma luzinha acesa lá, amarela, para a maçonaria e sobre como a gente vem tratando essas pessoas dentro da nossa instituição, até para a gente refletir por que será que a gente vem perdendo tantos maçons depois que eles se iniciam. Tá? Então, são características importantes. Agora nós vamos falar aí desses Old Millennials, do irmão Mauro Leray aqui, da galera de 82 até mais ou menos 91, início da década de 90, 1990 até 91, e a comparação deles com os Young Millennials, os mais jovens. Né? E essa fonte aqui também não é do Mauro, não sou eu que estou dizendo. Aí foi uma pesquisa gigantesca, tá? Com mais de 7 milhões de pessoas que a Google fez através do seu laboratório de São Paulo, que é o Google Brand Labs Brasil, né, sobre o perfil também desses millennials, e eles dividiram lá os old millennials e os young millennials para a gente entender um pouquinho melhor como se faz, tá, meus irmãos? Como eu trabalho com marketing, e eu uso muito isso nas minhas empresas, nas minhas campanhas, isso daqui são dados primários que eu já tenho, eu sou Google Partner, então eu tive mais facilidade de conseguir, mas vocês conseguem dar o Google aí com esse tipo de relatório e conseguir ter acesso a esses dados também de maneira pública, tá? Então, primeiro, o Mauro Leray aqui, ó, seus irmãozinhos lá, que nasceram de 82 até a década de 90, não conheceram a internet, não, como essa nova geração. Porque eu, quando nasci em 82, não tinha internet. A internet ainda era muito restrita aos grandes players. Mesmo na década de 90, quando eu comecei lá a minha adolescência, a internet já chegava no mundo, mas no Brasil não. No Nordeste, então, eu sou nortista, pelo sotaque vocês percebem, mas moro no Nordeste desde 1996. Aqui, então, só chegou lá para o ano 2000, demorou muito a chegar a internet aqui, a cultura global, ainda sendo internet de escada, era muito difícil. Então, eu passei a conhecer a internet, viver a internet na minha vida adulta. Eu não cresci com a internet. Tá? Então, esses old millennials, apesar de já ter uma cognição, crescer num mundo diferente da geração anterior, eles cresceram sem internet. Outra coisa, quando a gente teve uma porrada aí na crise econômica no início dos anos 2000, né, uma crise tão grave, muito próxima com aquela crise do início do século passado, da quebra da Bolsa lá dos Estados Unidos, e a gente não entendia de economia. E olha que eu cursei administração, né? Eu sou administrador, como vocês viram, representante do Conselho Nacional de Administração, empresário, etc. Mas isso hoje, meus irmãos, mesmo quando eu cursava administração lá no início dos anos 2000, eu não era muito ligado em economia, porque nós fomos uma geração sem internet, com uma comunicação muito mais old school, né? Só da comunicação massiva, e não se falava muito disso. Então, a gente foi pego de surpresa com a crise econômica, né? Quando ela do século, assim como a nossa geração anterior, a geração anterior dos nossos pais, dos nossos ídolos, das nossas referências, também não discutiam isso muito amplamente como se discute hoje, e todos fomos pegos de surpresa. Isso é um ponto importante para a gente entender a psique dessa geração. Com relação a tendências de comportamento, que é o que significa essa expressão behavior trends, né? Essa geração dos old millennials, eles são mais otimistas, tendem a ser mais colaborativos, menos individualistas, até por terem crescido no mundo sem a internet ainda, né? Sem essa automação, convergência, individualidade, né? Então, nós já acabamos crescendo, ainda brincávamos na rua, enfim, mais coletivistas do que essa nova geração e, com isso, em teoria, mais flexíveis. Mas, por outro lado, a tendência dos old millennials aí é buscar o que eles chamam de life hacks, né? de dicas, macetes, encurtamento de caminhos. Nós somos uma geração que a gente não tem muita paciência para
tanto quanto a outra, de muito rodeio com as coisas. A gente gosta de algo um pouco mais diretivo, que de fato vai nos ajudar a seguir adiante. E o perfil, normalmente, pessoas de 82, que nasceram entre 82 e 90, como é o meu caso, na maioria ainda buscando afirmação profissional, né, ou finalização dos estudos. Essa geração dos old millennials, nem todos concluíram estudos universitários, etc. Então, eles não tiveram esse boom educacional, a facilidade do EAD, coisas que tem hoje, não viveram isso no início da sua fase adulta. Muitos deles influenciados por seus pais, ainda buscando, né, a sua autoafirmação e etc., não conseguiram estudar, fazer ensino superior, então muitos deles estão buscando isso agora. Esse é o perfil lá que o Google afirma que os old millennials possuem. Agora, quando a gente for fazer uma comparação com os young millennials, mesmo, vocês vão ver uma diferença absurda. O Google diz que os young millennials aí que nasceram entre 1991 e 1999, eles já nasceram num mundo totalmente conectado, né? Uma galera que não conhece sequer televisão de tubo, né? Se mostrar uma televisão de tubo antiga, eles vão dizer que monstro é esse, né? Só TV fininha e tal, sobre um telefone sem fio. É um outro mundo, um mundo conectado, uma cognição diferente, a velocidade das informações muito grande. Eles já cresceram na sua adolescência, início dos anos 2000, vendo, né, a crise econômica global, e por isso eles já acabaram se desenvolvendo com conhecimento de uma economia mais volátil, mais fragilizada, e por isso buscando, né, os próprios pais ou pessoas mais velhas, como mesmo os old millennials, já tentando conscientizar essa rapaziada mais nova com relação a essas questões econômicas, e, portanto, eles até são mais descolados economicamente, alguns, inclusive, mais conscientes financeiramente do que a geração anterior, né? Perfil aí de comportamento, a tendência de comportamento deles, ao contrário dos old millennials, eles tendem a ser mais realistas do que nós, que éramos mais otimistas, ainda somos, né? Mas também são mais questionadores, e isso também é um ponto muito importante para a gente entender se nós formos gerir essas pessoas dentro da maçonaria. Eles são pessoas que não vão simplesmente aceitar porque a gente diz que é, mas é porque, de onde tirou, e o irmão não pode ficar zangado com isso, é o perfil dele. Senão você vai ser desmascarado, né? Se você não souber, enfim. E eles vão saber, eles vão atrás porque são mais questionadores e porque a informação hoje é desintermediada, né? Ele vai dar um Google, vai atrás, vai buscar livros, bibliotecas que antigamente não tinha, tá tudo online, e, enfim, tudo vai saber. E eles são mais conscientes financeiramente, até por terem passado, como eu disse, esse período da volatilidade econômica dentro do seu crescimento. Ao contrário daquelas preferências, né, de encurtamento, de tutoriais, não, esses young millennials, segundo o Google, eles buscam mais uma filosofia para a sua própria vida, né? O lifestyle, o estilo de vida é mais importante para eles. Eles buscam consumir produtos que coadunam mais com seus valores. Eles buscam se juntar com pessoas que eles acreditam que gostam das mesmas coisas que eles. Eles já querem menos estabilidade, né? Eles querem muito mais viver uma vida que vale a pena viver. Então é um perfil um pouco diferente dessa juventude. Mas ao mesmo tempo que lá no perfil de estarem também buscando afirmação profissional, tanto quanto os old millennials, esses aqui, segundo o Google, mais de 50% deles já são graduados, ou seja, né, eles tiveram mais acesso e terminam a universidade mais cedo. Hoje mesmo eu conversava, depois da nossa reunião da Auschwitz, com o nosso irmão Eduardo Adão, lá da loja Fidelitas, que é um young millennial, por exemplo, já pedindo dicas, ajudas, porque ele já vai entrar no segundo mestrado, alguém muito novo, né? Pedindo minha ajuda para desenvolver o seu projeto de pesquisa. Então, assim, é um perfil, de fato, essas pessoas, elas tendem a ter um nível não cultural, que cultura é diferente de escolaridade, né? Mas um nível de escolaridade mais avançado, até por conta do contexto educacional, com mais facilidade, EAD, o acesso maior, várias políticas de incentivo, enfim, um número maior de instituições de ensino, tudo, né? Não significa que um é melhor que o outro, tá, meus irmãos? É que o mundo é diferente e, a partir daí, as oportunidades também são diferentes, tá? Então, esse, segundo o Google, é o perfil dos young millennials, que são diferentes dos old millennials e que, ainda assim, são diferentes de todo o resto do que estava na maçonaria até então. Isso é muito importante a gente entender, tá, meus irmãos? Vou falar baseado nesses perfis, né, nesse perfil, nessa característica da geração millennial, que hoje já toma parte da maçonaria global, principalmente nos Estados Unidos, mas nos outros países estão começando também a entrar na maçonaria. A gente vai ter algumas espécies de conflitos naturais, por conta dessas gerações pensarem diferentes, terem modos operandi diferentes e enxergarem a instituição de maneira diferente também, tá? Então, para a gente falar desses conflitos,
eu vou, como disse antes, né, para uma questão didática, trazer aí o relatório da CMI, porque na nossa realidade brasileira é o que a gente tem mais próximo de um estudo baseado nisso. Né? Apesar dele ser um relatório de 2018, ele foi amplamente discutido em 2019, mas ainda continua, como é que eu posso dizer, continua atual. Né? Não mudou muito a maçonaria de 2 anos para cá, sobretudo nesse ano de pandemia, que em termos de números nós não mudamos em termos cognitivos aí nos últimos meses. Tá? Então, segundo o relatório da CMI, mais especificamente lá na página 6, para aqueles irmãos que o têm e quiserem consultar, né? Aqueles que não tiverem podem me na internet. Bom, nós tivemos aí uma redução da média de idade dos ingressantes nos últimos 5 anos. Tá? Então, o relatório foi cultivado em 2017, publicado em 2018. Então, ele se refere aí a 2012 a 2017, uma redução gradativa da idade dos novos membros que entravam na maçonaria, que era bem diferente do anterior. Ele também, nessa mesma página, lá no relatório, o Kenio escreve uma palavra interessante, né? Que eu até botei entre aspas aí. Ele, perfil de ingressantes incongruente, a palavra que ele usa, com o perfil predominante e principal, com o perfil governante, ou seja, com aquelas pessoas que governavam a instituição em todos os âmbitos, né? Seja nas lojas, seja nas jurisdições, seja nos capítulos, seja nos corpos, né, dos graus superiores, sejam dos paramaçônicos, enfim. Então, mesmo quem estava gerindo a juventude eram pessoas que muitas vezes não entendiam a juventude, pessoas de outra geração muito diferente, e ainda tentando implantar modelos, modos de pensar, modos educacionais que essa juventude talvez já não achasse tão interessante, e por isso até talvez nós não estávamos conseguindo iniciar tantos ex-sêniors demolês, né, ex-demolês, isso é um ponto. E eles também, nessa mesma página do relatório, apresenta lá altos níveis de evasão na maçonaria interamericana. Ele não está falando só da maçonaria brasileira, lembrando que isso foi uma pesquisa lá para a CMI, né, da Confederação da Maçonaria Interamericana. Então ele está falando não só da maçonaria latina, já que a maçonaria interamericana tem alguns membros já de fora da América Latina, mas substancialmente a maior parte dos entrevistados foram no Brasil, nas jurisdições aqui do nosso país. Tá? E para ainda deixar mais claro isso, meus irmãos, já que aqui são só dados de uma página do relatório, eu trouxe 2 indicadores que, de sobremaneira, vão acentuar esses conflitos. Eu não vou nem entrar no mérito dos conflitos que acontecem nas nossas lojas, que se a gente fosse abrir aqui, a gente ia discutir o dia todinho com várias situações que fica evidente que eles ocorrem, né? Não estou dizendo que um está certo, outro está errado, mas é notório, é incontroverso que existem esses conflitos nas lojas e a gente precisa começar a discutir isso e entender a melhor maneira de nós mediarmos esses conflitos, tá, meus irmãos? Os conflitos sempre vão existir. Tem muitos pais de família aqui e eu tenho certeza que os pais que estão aqui não amam ninguém mais do que os seus filhos. Podem até amar igual outras pessoas, mas não mais. E ainda assim, nós que somos pais, eu sei, sou pai de um casal, 2 adolescentes hoje, e às vezes eu fico puto da vida com os meus filhos, né? A gente fica zangado. Imagina, se eu fico zangado com a pessoa que eu mais amo, o que me faz ser utópico suficiente de achar que eu não vou me zangar com o irmão, ou que eu não vou me chatear em algum momento com alguma situação, seja no trabalho, seja na maçonaria, em outro contexto social. Então, os conflitos eles vão existir, eles são inerentes aos seres humanos, mas nós precisamos ser mediadores desses conflitos, sobretudo aqueles irmãos que estiverem em posição de gestão, né, nas lojas. Tem que ser aqueles que, de fato, vão contemporizar, vão ser os conciliadores, vão precisar, para tanto, entender os 2 lados, né, e não assumir uma única posição. Então, eu não estou dizendo, quando falo de conflito, que geração A, B ou C ou D está correta e a outra está errada, apenas evidente conflitos e que a gente precisa, de alguma forma, entendê-los melhor para poder geri-los melhor. Tá? Primeiro indicador. E ele mesmo coloca lá o Kenio, que ele achou muito engraçado, né? Que fica claro nas respostas, por exemplo, que os mais antigos votam lá que a principal coisa que tem que mudar na maçonaria é a melhor seleção dos membros. Enquanto que os mais novos, né, em sua maioria, responderam que a principal coisa que precisava mudar na maçonaria era a educação maçônica de qualidade. E não é incomum, em todas as jurisdições, nós ouvirmos os mais jovens se reclamar, muitas das vezes delegados, doutores, mestres, médicos, se reclamar que estão numa loja e estão recebendo instrução de um irmão que não sabe nem ler direito.
né? E isso desmotiva, o cara não quer ir, porque como é que ele vai dizer, poxa, eu, mais jovem, já num outro patamar educacional, para ele isso é inconcebível, né? Enquanto que para o mais antigo é inconcebível a conduta do mais jovem, muitas das vezes a insolência, é o perfil dele, o questionador, enfim, cada um tem um perfil diferente e a gente precisa começar a entender esses perfis diferentes e começar a se conciliar, tentar fazer com que os dois se somem e não se dividam, né? Então, esse foi o primeiro ponto, o primeiro indicador que o próprio Kenyo coloca lá no seu relatório como um dos fatores de exposição desse notório conflito de gerações que há na maçonaria. Lembrando que quando ele fez esse questionamento, podiam marcar até 3, tá? Quesitos de 11. Então, e ele conseguiu cruzar com as idades, né, dos formulários daqueles que estavam respondendo essas opções diferentes. O segundo indicador, muito mais relevante ainda, que fica mais claro, é quando ele faz um cruzamento das perguntas abertas com as perguntas fechadas na maçonaria, né? Eu até coloco aqui, ó, o índice que ele botou até com desvio padrão, etc., para aqueles que gostam de estatística, né? Os mais jovens lá pedindo incentivo a negócios entre irmãos, auxílio a maçons e familiares e educação maçônica de qualidade de novo, naquelas perguntas abertas lá que o irmão podia falar, e isso muito em congruência com o que era respondido por um grande número nas perguntas fechadas, né? Melhor uso de novas tecnologias, e olha, isso tudo muito antes da pandemia, imagine agora, né? E por aí vai. E aí o Kenyo escreveu algo que eu preferi, até porque eu não conseguiria falar de maneira mais específica que ele, trazer uma citação direta do próprio relatório, né, fala do Kenyo com relação a esses dados aqui do indicador 2, né, até por isso está entre aspas aí, eu coloco inclusive o número da página, lá na página 8, o Kenyo coloca assim, ó, fazendo análise desses indicadores. Conforme verificou-se com o cruzamento, os mais jovens têm uma tendência a esperar mais benefícios da maçonaria, como incentivo a negócios e auxílio mútuo aos maçons familiares, provavelmente, aí já é uma suposição dele, obviamente por toda a vigência dele, por ainda estarem em fase profissional e de busca por estabilidade. Em contrapartida, os mais velhos ou os mais experientes tendem a defender a preservação dos rituais e segredos maçônicos e uma melhor seleção de membros para a ordem, ao mesmo tempo que rejeitam o uso de novas tecnologias de comunicação e informação na maçonaria. Então, são expectativas diferentes. Então, nós temos dois grupos do mesmo jeito, que em teoria buscam a mesma coisa, mas que têm expectativas diferentes com relação à ordem, até por suas próprias vivências, né? O mundo em que cresceram, o mundo em que entraram, o momento em que entraram na maçonaria, pelo que já viveram na maçonaria. Imagina, os irmãos mais antigos, eu nem posso me colocar dentro desse grupo, porque tenho só 10 anos, mas tem gente que tem 30, 40 anos. Eles iniciaram no outro momento, aprenderam e passaram por muitas coisas, e hoje o que eles pensam, obviamente, é na conservação disso, né? Em como garantir que isso se perpetue, etc. E ninguém pode criticá-los por isso. Em contrapartida, os que entram, eles têm outras expectativas, eles não viveram nada ainda, ou quase nada, do que os outros viveram, e eles têm outras necessidades ou outras expectativas na instituição que a gente também precisa entender e tentar, de alguma forma, conciliar isso. Mas é muito evidente, e eu estou trazendo em dados, e não no achismo aqui do Mauro Leray, né? Não pelo que eu vivo na minha loja, mas em dados de pesquisas, né? E, sobretudo, a pesquisa mais relevante publicada nos últimos anos, que evidencia esses conflitos, né? E que a gente precisa, obviamente, começar a lidar com eles, tá, meus irmãos? E, para finalizar, baseado nesses números, né, nesses dados da maçonaria no mundo, no Brasil, dessa geração milênio, nas características dela, e nessas evidências desses conflitos reais de hoje em dia na maçonaria, eu trago algumas reflexões para nós. 4. Como eu disse no início, não quero que ninguém responda. Eu mesmo não me arrisco a respondê-las sem um profundo estudo, uma grande reflexão, discussão, enfim. Mas eu acho que a gente deve começar a pensar nisso, pelo menos, tá? Primeiro, olha só, essa daqui talvez seja a pergunta que a gente precisa responder mais rápido, tá? Nós devemos encarar estes dados como um problema ou como uma oportunidade? Essa é a primeira reflexão que eu convido os irmãos a fazerem, os convidados, aqueles que vão entrar na maçonaria, eventualmente jovens da geração Y, millennials, que entendam isso também, que os tornem mais tolerantes, né? E, de repente, isso vão ser oportunidades, não sei, para alguns pode ser problema, mas a gente tem que pensar. Será que a gente deve tratar como um problema ou como uma oportunidade para a nossa instituição e para nós mesmos, enquanto indivíduos, né? Segunda reflexão.
não seria incontroverso que ambas as gerações podem aprender e ensinar e deixar seu legado à ordem? Será que só uma pode ensinar para a outra? Será que só a outra que tem que aprender? Outra reflexão que nós temos que fazer sobre esse conflito de gerações. Terceira, e não menos importante, e agora eu vou entrar numa seara mais técnica de gestão de lojas. 2 pontos, a terceira e a quarta reflexão. Terceira, o nosso modelo de ensino-aprendizagem se é que é, né, ele continuará a ser eficaz? E a gente precisa entender o que é eficácia, né, meus irmãos? A diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência tem a ver com tarefa, em fazer uma tarefa da melhor maneira possível, e eficácia tem resultado, né? Então, ele vai trazer os melhores resultados possíveis. Será que esse modelo aí, de entregar o papel, ler e querer que o cara faça uma cópia daquele papel, e isso é que vai servir para dizer se ele entendeu ou não, absorveu, e principalmente se ele está praticando aquilo? Né? Então, é uma pergunta que a gente tem que refletir para saber se esse modelo de ensino-aprendizagem que nós temos hoje, se ele é eficaz, né? E se vai continuar a ser daqui para o futuro, com toda a mudança cognitiva, tecnológica, de expectativas, uma série de coisas. E a quarta, como eu disse, de cunho técnico, né, de gestão, é se esse nosso modelo, se é que há um, que eu duvido, porque é muito plural a maçonaria, esse nosso modelo de gestão de pessoas, até porque muitos não são sequer preparados para gerir pessoas, ele é eficaz? Será que ele vai continuar sendo eficaz? E aí, quando eu digo assim desse modelo de gestão, eu falo em todos os aspectos. Em atrair pessoas, em engajar pessoas, desenvolver pessoas e em reter pessoas. Que são 4 pontos aí da gestão de pessoas fundamentais. Nós estamos numa associação civil voluntária, ninguém é obrigado a ser maçom, a estar na maçonaria. Ao contrário, as pessoas pagam para ser maçom, estar na maçonaria, por buscarem melhoramento. E aí, será que aquelas pessoas que estão ali, dedicando seu tempo, pagando para estar ali, será que no modelo que está hoje, né, será que eu estou atraindo adequadamente, engajando? Será que eu estou sequer conseguindo engajar essas pessoas? Como é que eu estou fazendo isso? Como eu estou buscando desenvolver essas pessoas? E como é que eu vou buscar reter essas pessoas? Né? Garantir com que elas fiquem, com que elas enxerguem valor, com que elas queiram, né, não só continuar, mas melhorar, dar a sua contribuição, criar o seu legado e melhorar a maçonaria cada vez mais. Pois bem, meus irmãos, eram essas 4 reflexões que eu deixo para nós todos pensarmos e pensarmos juntos e de maneira coletiva. Eu agradeço a todos vocês. Eu, como diz o nosso irmão Dourado, eu não consigo falar pouco, eu queria falar rápido, mas acabei falando aqui também já 45 minutos, pelo menos, era só para ser meia hora. E eu agradeço a atenção de todos.